Nós vamos falar aqui a respeito de que Judas não participou da ceia. E rapaz, o que tem de quadro feito lá com Judas na Santa Ceia? Primeiro que a Bíblia não traz essa expressão Santa Ceia. Isso já é a primeira polêmica do negócio. Mas onde está Santa Ceia na Bíblia? Não tem Santa Ceia, mas tem as pessoas sendo chamadas de santo. Então veja como é um paradoxo a vida que a gente vive. A ceia não tem nome de santa e todo mundo chama de Santa Ceia. As pessoas são chamados de santo, mas ninguém chama ninguém de santo. Nós somos tudo pecador. Você vê muito dessa forma. Não reconhece ninguém como santo. Mas quando você vai ler a Bíblia, aí Paulo fala assim: carta do apóstolo Paulo aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Filipe. Quando você vai olhar na carta de Corinto, um monte de camarada cheio de erro, cheio de falha, facção, mas é chamado os santos. Por quê? Porque as pessoas confundem essa questão de ser santo com santidade. O santo ali é porque foram separados, comprados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Cristo os separou do mundo. Eles estão nesse mundo, mas não pertencem mais a esse mundo. É um povo adquirido, comprado, separado. Por isso são santos, entendeu? Agora, estão em processo de santidade, que aí é a outra cara da moeda. O processo de santidade aí tem a ver com moralidade, ética e ter uma vida justa, uma vida plena. Aí é o outro lado da moeda. Isso aqui você adquire com um processo de negar a si mesmo, negar o seu eu e poder ter uma vida diante de Deus. Agora, ser comprado por ele é nesse sentido que você se tornou santo. É santo, justificado e comprado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. E aí, então ele te santificou. Comprou, que é pagar o preço equivalente. Ele pagou o preço por você e você hoje pertence ao Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que a Bíblia chama a pessoa de santo. Então, você só vai ver expressões da ceia falando ceia do Senhor, o partir do pão, mas nunca Santa Ceia. Então dado muito valor à ceia e a pessoa pensa, eu errei, não sei o que e tal, e aí não participa da ceia, porque ela é santa. Mas na verdade santo é ele. Ele deveria se arrepender do seu pecado e participar da ceia, porque aquilo ali é o que vai trazer para ele restauração. Quando a gente fala da ceia, a gente lembra então do episódio onde está Jesus com seus discípulos. O pessoal confunde a ceia da Páscoa com a ceia que a gente pratica na igreja hoje. Há uma divisão aí. Quando Jesus manda preparar a Páscoa, ele fala para os discípulos, olhem, preparem a Páscoa. A Páscoa era preparada cordeiro assado, um emplasto de ervas amargas e o pão sem fermento, e o vinho. Então esses elementos compunham a mesa da Páscoa. E na mesa da Páscoa, Jesus prepara todas as coisas, começa a comer com seus discípulos, ele para, aí ele pega uma toalha, cinge, aí ele vai lá e lava os pés dos discípulos, inclusive o pé de Judas também ele lava. Ele, quando chega em Pedro, Pedro fala, não, meu pé você não vai lavar não. Ele falou, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Aí ele falou, então me lava todo. Ele falou, não precisa lavar todo, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, só precisa lavar os pés. Aí, então ele lava os pés e aí ele volta para a mesa da ceia. Quando ele volta para a mesa da ceia, ele diz assim, um de vós há de me trair. E aí eles começam a discussão entre eles. Quem, Senhor? Quem? Sou eu? Você precisa ler nos 4 evangelhos, você vai ver cada um inclui um pedacinho que precisa desse quebra-cabeça. E eles começam a debater. Até que Judas fala, sou eu, Senhor? Ele fala, tu dizes. Mas aí passou batido, ninguém pegou. João estava reclinado sobre o peito de Jesus, e Pedro dá um sinal para ele falando, pergunta aí quem é, pergunta quem é. Aí João fala assim, Senhor, quem é o que há de te trair? Aí a Bíblia diz que Jesus diz assim, aquele que molha o pão comigo, ou aquele que eu der o bocado molhado. Só que a questão está aqui, ó. Ninguém pega aquele pão que é flor de farinha sem fermento. Então ele é firme. Aí você quebra assim. Ninguém pegava ele e molhava na taça de vinho. Ninguém molha em taça de vinho, o pão em taça de vinho.
Não é igual nós aqui, que pega o pão aqui e molha no café com leite quente. Esse pão, bocado molhado, era da onde? Do empasto de ervas amargas. Ele pegava o pão e passava lá nas ervas amargas, naquele empasto que fazia de ervas amargas, e aí comia o pão com as ervas, pão sem fermento com ervas amargas, para lembrar o tempo do sofrimento no Egito. E depois tomava vinho, entendeu? Então o pão era passado nas ervas, o bocado molhado era das ervas amargas. Se está dizendo que ele deu o bocado molhado para Judas, está dizendo que Judas comeu do quê? Da Páscoa. Ainda era a refeição da Páscoa. Só que aí a Bíblia vai fazer um detalhe, ó. O que põe a mão no prato, esse me dá de trair. Então veja aqui em Mateus, nessa versão aqui, está falando prato. Não, você lê no outro, está dizendo assim, aquele que pega o bocado molhado comigo. Então veja que ninguém bebia vinho nem no prato. Então, já é mais uma, para você entender que não era no vinho que ele estava molhando. Então, se era no prato e se era bocado molhado, era no empasto de ervas amargas. Isso quer dizer então que nós estamos falando da Páscoa. É a ceia da Páscoa. Então ele come. Aí ele diz assim, e ele respondendo disse, o que comigo põe a mão no prato, esse é o que me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem não se houvera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse, sou eu, mestre? E disse ele, tu disseste. Aí no verso 26 aqui em Mateus vai aparecer o seguinte, ó. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora ele está fazendo a ceia que a gente pratica hoje. Só que desse verso 25 para o 26, tem uma informação que não aparece aqui. Você vai achar ela em João, capítulo de número 13, a partir do verso 18, você vai achar essa informação. Estamos de novo falando do mesmo assunto, só que agora na versão de João está assim, ó, verso de número 29. Porque, como Judas tinha a bolsa, alguns pensavam que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. Então veja que lá em Mateus está dizendo que aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me há de trair. E aqui ele está dizendo que assim que ele pegou o bocado molhado, ele saiu logo. Então, ele saiu logo e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas vai aparecer o que o João declara que Jesus falou. E o que Jesus vem falando, Jesus vai falar agora até o verso 17 e 18 aqui, desse mesmo evento. Jesus disse que é aquele quem deu o bocado molhado. Ele pegou o bocado e deu para Judas. Judas pegou, quando comeu, a Bíblia diz que o Satanás entrou nele. Então Jesus disse assim, o que tem de fazer, faze-o logo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando ele está fazendo isso aqui, Judas já não está mais, porque ele tinha saído quando ele deu o bocado molhado para ele. Ele não participou da ceia. Agora, quem participou aqui da ceia? Quem participou da ceia aqui? O Pedro. Por isso que Pedro depois ele nega Jesus, mas como ele tinha comido do cordeiro, como ele tinha comido do pão e do vinho, então gerou nele arrependimento. Mas Judas, como não tinha tomado a ceia, não gerou arrependimento. Por isso que o diabo faz de tudo para você não tomar a ceia. Sendo que a ceia é o elemento preparado de Deus para gerar em você arrependimento.